Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então fazer um teste com a disciplina na forma assíncrona, né? Eu vou gravar essa aula, estou gravando no momento, e vocês assistem daí quando for mais conveniente para vocês. E depois me digam como é que está sendo para acompanhar dessa forma. Se preferirem, a gente volta a fazer 100% síncrono, sem problemas. Eu gravo as aulas e posto aqui no canal do YouTube, certo? Dica para quem está apressado aí, né? Tem como ir ali na engrenagemzinha aqui embaixo e botar para acelerar o vídeo. Eu vou falar um pouco mais rápido daí. Isso é uma coisa que a gente não tem como fazer no síncrono. E aqui eu consigo também passar o conteúdo talvez de uma forma mais clara, né? Não tem o limite de tempo do nosso encontro, não tem tantas interrupções. Mas, por outro lado, daí se tiverem dúvidas, vocês vão ter que entrar em contato comigo via WhatsApp, né? Mas bem tranquilo, falem ali que a gente vai esclarecendo as dúvidas conforme dá. Então essa é a nossa segunda aula, Sistema Internacional de Unidades, né, da disciplina de Metrologia. E vamos lá. Eu queria também lembrar vocês que... deixa eu só botar aqui que ele não foi. Lembrar vocês que a lista de exercícios já foi postada, tá, gente? Então a da primeira eu acho que já até fechou. Se não postar, se vocês não responderem ainda, entre em contato comigo para eu abrir mais tempo lá no Moodle. Então, como é que foi, como é que funciona isso aqui, né? No Brasil a gente teve a implantação de um sistema internacional, teve a revolta dos quebra-quilos. Isso aqui eu não peguei muito bem, eu acho que o mouse não está aqui, pronto. Não peguei muito bem como é que funcionou isso aqui, mas o pessoal estava revoltado porque junto com isso veio com parte de imposto, né? Porque daí tinha a regulamentação do peso conforme tu vai comprar alguma coisa no mercado, por exemplo, então também já tem como regulamentar um imposto em cima, né? Mas teve uma revolta, se não me engano, Pernambuco, né? Mas com o tempo a gente implementou e isso foi ótimo, né? Que no Brasil a gente usa o sistema internacional. Vocês vão ver que existem algumas complicações aí dos outros sistemas que ainda são usados no mundo. No mundo, principalmente nos Estados Unidos e Reino Unido, a gente tem esse sistema que trabalha com milhas, libras, polegadas, né? Então tem uma resistência por empresas de ferramenta, em termos de olho custo e conversão de equipamentos, então tem uma certa resistência também cultural, né, de mudar esse sistema de unidades, e isso para a gente é um pouco complicado, né? Então no mundo, no Reino Unido já começou a ser feita umas mudanças gradativas para a adoção do sistema internacional, SI é Sistema Internacional de Unidades, mas os Estados Unidos ainda é bem resistente. Aqui é aquele exemplo que eu trouxe na última aula, né? Por que padronizar? Então tem essa sonda, eu falei errado, eu tinha falado que era um foguete, mas é uma sonda, que custou aqui 125 milhões de dólares, mas por um erro de navegação, porque parte do software foi desenvolvido na unidade inglesa e parte usando o sistema métrico decimal, ou o sistema internacional. Então o software ele calculou errado a altitude de entrar e essa sonda acabou explodindo. Então foi um desperdício aqui monumental de dinheiro porque as unidades não estavam conversando entre si, né? Então é bom ter uma padronização para eu poder falar que uma peça que tem certa geometria, certa massa, massa específica numa região no Brasil, eu consegui comparar com a mesma peça fabricada, por exemplo, no Japão, né? Então eu tenho uma padronização das unidades. Sistema internacional. A gente tem o sistema métrico decimal, que foi o que a gente adotou inicialmente, né? E ele tinha 3 unidades: o metro, o quilograma e o segundo, né? Cada uma está relacionada a uma medida, uma dimensão, né? O metro é um comprimento, o quilograma é uma massa, né? Não é peso, é massa. Mas, apesar de ser utilizado muito o termo peso, é massa que a gente está falando. E o segundo, uma unidade de tempo, né? Tempo a gente não tem outra medição, a gente usa o segundo mesmo, né? Entretanto, o desenvolvimento científico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Então, várias modificações foram ocorrendo até que em 1960 o sistema internacional foi proposto, né? Ele é mais complexo e sofisticado. Ele foi adotado no Brasil em 1962, com essa resolução número 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia. Falar um pouco das unidades, né? O metro, segundo, a gente já tem uma noção bem clara, mas tem aqui uma unidade que a gente usa no sistema internacional, a gente usa o watts, mas ela veio
do cavalo vapor ou horsepower, né? Como é que funcionava isso aqui para medir uma potência? É o quanto que eu estou entregando, né, de energia por tempo, né? Então, ela veio, o cavalo vapor, o experimento do James Watt, equivale a 75 kg por metro dividido por segundo, vezes metro dividido por segundo. Então é uma massa de 75 kg a uma altura de 1 metro em 1 segundo. É a potência necessária para fazer isso. Então é realmente, coloca um cavalo, né, e vai alterando essa massa até eu ver o quanto que ele conseguiu levantar em 1 metro em 1 segundo, né? Daí essa massa ficou em 75 kg. Então o cavalo conseguia levantar 75 kg em 1 metro em 1 segundo, né? Essa foi a definição de cavalo a vapor. Horsepower é a potência necessária para levar uma massa daí já é em outra unidade, né? 33 mil libras a uma altura de 1 metro em 1 minuto. Então tem essas diferenças de especificação por diferença de unidade, e elas são próximas, mas não são iguais, né? Como vocês podem ver aqui, o cavalo vapor é 735,5 watts e um horsepower 745,7 watts. Então, um cavalo vapor é igual a 0,98 horsepower, HP. Ok? A gente usa watts. Então, aqui o sistema internacional a gente tem essa coluna, né, descrita. A gente também tem aqui o metro quilo segundo, CGS cent grama segundo e FPS feet pound segundo. Também tem um FPS aí de quem está acostumado com o jogo online, né, que daí é frames per second, é outra coisa, né, quantas imagens aparecem na tela por segundo, é outra coisa. Aqui é pés, pounds, né, segundo, pounds ou libras por segundo. Elas são essas três colunas primárias aqui, são as primeiras, quer dizer, são parecidas. A última daí já é no sistema inglês, né, já é mais complicado. Esse MKS CGS, se vocês já trabalham com aquele software de CAD, né, de desenho, o AutoCAD ou SolidWorks, tem alguns lugares que tu consegue selecionar isso aqui, que é como tu quer introduzir as unidades no software. Tem até o MMGS, eu acho que é milímetro, grama e segundo. Então, ou MKS, tem essas formas de introduzir, né, no software. Sistema internacional, comparado com os outros, né? Então a gente vai ter aqui unidade de comprimento, de massa, tempo, né? No caso, tempo é universal, todos usam segundo, mas massa, por exemplo, é quilograma, grama e pound, ou a libra. A corrente elétrica, a gente tem aqui ampere, ampere, ampere e ampere, né? Universal também. Temperatura muda, porque no sistema internacional não é grau Celsius, hein, gente? É muito comum a gente usar aqui o MKS, né? Metro, quilograma, segundo, que daí usa como temperatura ou grau Celsius. É o que a gente usa no dia a dia. A gente não faz as medições em Kelvin. Mas no sistema internacional, a unidade de temperatura é Kelvin. Não é grau Kelvin, é Kelvin, né? E no sistema inglês é o Fahrenheit. A gente vai ver um pouco mais sobre essas temperaturas depois. Então vamos lá. As 7 unidades básicas que a gente tem: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa e quantidade de matéria, né? Então a gente tem aqui o metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, candela e mol. Daí as outras unidades que a gente encontra por aí, elas são derivadas dessas. A gente vai ver um pouco, por exemplo, aqui, ó, unidades derivadas. O metro quadrado, a gente está usando metro duas vezes, né? Metro vezes metro. Velocidade angular, radiano por segundo, né? Uma unidade que radiano ele entra como vai ter uma relação com graus, né? Por segundo, uma relação com comprimento, ampere por metro cúbico. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Que são os prefixos que a gente usa para mudar. Por exemplo, de metro para quilômetro, tem um prefixo quilo, que vai me dizer que eu multipliquei o metro por 10 na 3, por 1000. Então eu tenho 1 metro, 1 quilômetro, 1000 metros, certo? Essas tabelas vão estar disponíveis para vocês fazerem os exercícios, né? Só abrir o PDF ali, que eu coloquei no Moodle. Agora a gente tem outras unidades derivadas, por exemplo, frequência, Hertz, né? Já ouviram falar em Hertz? Hertz nada mais é que segundo dá menos 1, ou 1 dividido por segundo. O Newton, unidade de força, né? Newton é metro vezes quilograma dividido por segundo ao quadrado, ou vezes segundo na menos 2. Unidade de energia, o Joule,
né? Potência é energia por tempo. Então, a gente tem joule por segundo, vai dar o watt, que a gente viu antes. Joule é de energia, né, que a gente usa. Ou quantidade de calor trocada, o trabalho. Newton vezes metro. Ou metro quadrado vezes quilograma dividido por segundo ao quadrado. Então, a gente consegue quebrar essas unidades em unidades básicas, daquelas que a gente viu antes, né? O watt é o joule por segundo. Então, eu coloco esse aqui que a gente viu, o joule, e divide mais uma vez por segundo, ficando segundo a menos 3. Quando tem o menos 3, quer dizer que ele está dividindo, né, gente? Menos alguma coisa, né? Vamos dizer menos 3, quer dizer que eu estou dividindo 1 por essa unidade, que no caso é o segundo, ao cubo. Né? O segundo na menos 3. A gente tem outras unidades volt, a gente não vai focar tanto nessas, a nossa disciplina vai focar mais na parte de medição linear. Então a gente vai estar trabalhando mais com metro, metro quadrado, né? Quilômetro, micrômetro, micrômetro, com as unidades de medição linear. Mas a gente vai ver um pouco de cada, um pouco do resto. Outras formas, outros usos aceitos dependendo da área, né? Por exemplo, se eu quero usar hora, o H, minuto, né? O dia, grau, ângulo grau, né? Que é π por 180. Minuto, segundo, não sei se já viram essa utilização aqui para dizer que é um minuto, segundo, isso aqui em angular, né? Tonelada, o Tzinho, né? Bar é bem utilizado isso aqui, gente. Se vocês trabalham em alguma indústria que tem algum equipamento que opera em grande pressão, ele vai ter uma medição, né, um manômetro, uma medição da pressão dele em bar manométrico. Quer dizer, não é o bar, não é a pressão que ele tem ali dentro absoluta, é a diferença entre a pressão que tem ali dentro e a pressão que tem lá fora. Então é bem importante, porque esses equipamentos que operam a grandes pressões, eles podem ter acidente catastrófico, né? Tem que ter válvula de segurança, pode romper um negócio desse e pegar um operador que está passando perto e causar um acidente. Então, 1 bar é mais ou menos uma atmosfera, que é 10 na 5 Pascal. É bem perto. Então, quando eu falo 5 bar, eu estou dizendo que é mais ou menos 5 atmosferas de pressão. E temperatura é graus Celsius, né? Que também é bem válido, bem utilizado. Que é o Kelvin, a temperatura Kelvin, menos 273,15 ou 16. Há outras aqui que eu vou deixar só para vocês consultarem se tiver interesse, né? Mas vamos passar direto. A grafia correta, né? Quando escrito por extenso, o nome das unidades começam por letra minúscula, mesmo quando tem o nome de um cientista. Por exemplo, se eu vou falar de volt, Kelvin, Newton, se eu estou falando da unidade, é minúsculo. Se eu estou falando da pessoa, é maiúsculo. Se eu for falar o Lord Kelvin, né, o Thomson, o nome do cara era Thomson, tem esse chamado Kelvin. O K maiúsculo, se eu estou falando dele, se eu estou falando da unidade, é minúsculo. A única exceção, os Celsius. A respectiva unidade pode ser escrita por extenso ou representada pelo seu símbolo, não sendo admitidas combinações, né? Se eu estou falando metros por segundo, eu vou botar m por s ou escrever metros por segundo. Eu não vou botar m barra segundo, né? Isso aqui está errado. Símbolos, eles são invariantes, né? Então eu não vou para o plural. Quando eu estou falando Newton, eu não vou botar 5 newtons com Szinho. Metros, ms, eu não vou usar isso aqui. 150 metros é 150 m ponto, né? Não vou colocar mais nada aqui. Ok? Não são abreviaturas, não deve ser seguido por ponto, que eu digo... o ponto que eu falei ali antes era só para encerrar, né? Não era para colocar um ponto aqui, não. 15 metros, eu vou escrever 15m só. Ok? Quando é dividido, eu posso escrever assim, metro por segundo ao quadrado, ou escrever vezes segundo na menos 2. Esse menos 2 está querendo dizer que né? Que esse segundo está lá embaixo. Então eu posso colocar tudo por extenso. Quilograma vezes metro na menos 1 vezes segundo na menos 2. Então quer dizer que é quilograma dividido por metro, né? E segundo. O metro e segundo aqui embaixo. Segundo ao quadrado, né? Bom, isso aqui eu vou deixar para vocês dar uma lida, tá, gente? É só umas curiosidades de como escrever. O espaço entre o número e o símbolo é opcional, devendo ser omitido quando tem possibilidade de fraude. Se eu conseguisse escrever
num cheque, né, colocar mais alguma coisinha aqui, né, entre o valor e o real, a cifra ali, né, mas não ia funcionar muito bem nesse caso, né? Mas a gente faz também, na hora de preencher cheque, tem que escrever o valor e escrever por extenso o valor também para não ter, para minimizar a possibilidade de fraude, né? Alguns enganos, por exemplo, está errado eu colocar quilômetro com K maiúsculo, quilograma com K maiúsculo, certo é assim. Errado eu colocar isso aqui para representar micrometro, tem que colocar um metro depois, isso aqui é um prefixo só, né? Quer dizer que é pequenininho ali, o micrômetro. Não é a grama, é o grama em termos de unidade, né? 2 horas, eu vou escrever assim, 2H só. 15 segundos, não é seg, é só o Szinho. Quilômetro, não é maiúsculo. Os dois são minúsculos. Kelvin, não é grau Kelvin. Ele é só Kelvin. Grau é só para Celsius. Isso porque a escala Kelvin, ela não foi definida com 2 referenciais, né? Que nem a gente vai ver melhor isso aí. Que nem a grau Celsius. Então ela não é uma escala centígrada, é uma escala absoluta. Um Newton, ou um Newton, né? Como é que eu vou escrever o correto assim? Alguns enganos que a gente tem. 500 gramas. Não era para ser assim, né? Como é que seria? Só um Gzinho minúsculo, né? Fechamento automático 45 segundos. Aqui não é, só o S, né? Segundo. Metros, MTS. É bem comum de encontrar em placa, mas não é, só um Mzinho, né? Opa. Só um Mzinho. Cents, aqui nunca tinha visto que é centímetro, né? cm. Aqui a duração da prova, 6 horas e 8 metros, né? Não, é 8 minutos aqui, o que que é? Tá errado isso aqui, né? Então tem que cuidar da forma de representar as unidades. Sobre o sistema inglês, esse aqui é um pouco mais chato, né, gente? A gente não usa, não está familiarizado no dia a dia, a não ser que trabalhe com algumas coisas mais específicas. A gente vai ver isso, né? Então ele é um sistema cujo conjunto de unidades tem como unidade básica a jarda. Os padrões de medicina foram baseados na dimensão das partes do corpo do rei Jorge I. Isso aqui é um absurdo, né? A gente não tem alguma coisa da natureza para representar. É um padrão, se bem que todo padrão a gente pega alguma coisa como referência. Nesse caso pegou uma pessoa como referência. Hoje em dia a jarda padrão pode ser definida como a distância entre 2 traços sobre uma barra plana de bronze contendo 32 partes de cobre, 5 partes de estranho e 2 partes de zinco, cujo tamanho legal é obtido a 62 Fahrenheit. Então é uma barra padrão que eu tenho lá, em um ambiente bem controlado, e a distância entre essas duas linhas dela é a minha jarda padrão. Né? Uma jarda, isso aqui vocês vão usar nos exercícios de conversão de unidade, uma jarda são 3 pés, e cada pé são 12 polegadas. Não é tão bom trabalhar com o sistema métrico, porque daí tu tem um metro, centímetro, milímetro, tudo variando em uma ordem de grandeza de 10, né? Tudo no sistema decimal. Aqui não, aqui se eu quero converter de jarda para pé, uma jarda são 3 pés, se eu quero converter de pé para polegada, um pé são 12 polegadas. Mas a gente usa o sistema inglês, né? A gente usa aqui no Brasil, usa no dia a dia, dependendo com que for trabalhar. Para a construção mecânica, o sistema inglês adotou a polegada como unidade de medida linear, com submúltiplos são frações. Então é bem comum encontrar tubo de meia polegada, né? Ou frações de 1/128 avos. Daí aqui tu vai ter que trabalhando com uma precisão muito alta, né? São tolerâncias pequenas já, né? Micropolegada 1, né? Por uma divisão aqui, isso a gente não vai utilizar, né? Daí eu vou ter que estar trabalhando com precisões muito altas. Bitola americana padronizada desse sistema, padronizadas assim, para especificação de elementos de máquina e ferramenta a gente usa bastante isso. Então a gente usa bastante polegada. Vocês vão ver bastante ao longo do curso, né? Utilização de polegada. Se já não vê no dia a dia. Então como é que funciona aqui, né? Se eu tenho uma régua embaixo e aqui em cima eu tenho as polegadas. Quanto que é uma polegada aqui, ó? Uma polegada é 20 milímetros, que aqui está em centímetro, né? Então se eu tenho 2 centímetros aqui, são 20 milímetros. Por isso que eu falei, é bem mais fácil trabalhar com o sistema métrico. 21, 22, 23, 24, 25,4. Ok? 25,4 milímetros. Isso aqui é uma polegada.
Ok? O outro M entrou ali na câmera, agora que eu estou olhando. Certo? E a gente tem as frações, né? Eu pego uma polegada, divido na metade. Então eu tenho meia polegada. Divido mais uma vez por 2, tenho 1/4 polegada. Daí eu vou tendo as frações que eu vou operar de polegada, né? Divido mais uma vez, 1/8, né? 1/16, 1/32, né? E assim por diante. Então vamos lá. Ixi, ficou aqui um. Onde usa isso, né? Bem comum usar quando eu estou trabalhando com tubos. Vou comprar tubo, chapa, vou comprar essas coisas. Eu trabalho bastante com polegada. Então eu tenho aqui os tubos de aço inox, uma tabela padrão schedule ou shadow. Tem gente que fala diferente, eu não sei como é que é o certo. Então eu vou comprar lá um tubo de 2 polegadas. Né? Eu venho aqui e vejo na tabela quanto que ele tem aqui. O diâmetro externo, 60,83 milímetros. As paredes aqui eu vou colocando. O engraçado, gente, é que o tubo de 1 polegada, padrão schedule, ele não tem 1 polegada nem no diâmetro externo, nem no interno. Porque daí depende do... Aqui eu vou dar o... Depende bastante daí do padrão schedule, né? Talvez em algum desses aqui, se tu descontar, né, a espessura de parede dos dois lados, o diâmetro interno dê exatamente 1 polegada. Mas eu não fiz a conta para todos. Independente disso, assim, nos outros padrões, se é o Schedule 5, 10, 40, não vai bater. Então, 1 polegada é como se fosse o padrão dele, mas não quer dizer que ele vai ter 1 polegada exatamente, né? Nesse caso, nessa tabela, por exemplo, não é. Então, é meio chato trabalhar com isso, mas é um negócio padronizado, né? Eu vou lá, qual é o tubo que eu preciso? 1 polegada, Schedule 10. Vou lá, compro aquele tubo. Já é um negócio bem consolidado, né, na indústria isso. Agora tem o padrão OD, que é o diâmetro externo, outer diameter aqui. Então, esse caso, daí tudo bem, daí bate, ó, 1 polegada, 25,4 milímetros. Então, quer dizer, eu atrelei a dimensão à minha polegada externa. Então, ali eu tenho 24,5 milímetros, 25,4. Daí aqui eu tenho as espessuras de parede diferentes, né? De 1 milímetro. E aqui na tabela eu vejo o quê? O quanto que eu tenho de peso, tá errado, aqui seria massa, né? Por metro, quilograma por metro. Então aqui eu tenho 0,6 kg por metro de tubo. E vai aumentando conforme vai aumentando a espessura, porque ele vai ficando mais pesado, né? Vai tendo mais material. Certo? Então aqui eu uso a polegada. É um uso da polegada no dia a dia se eu for comprar tubo, por exemplo. Os tubos geralmente vêm padrão ali, vem de 6 em 6 metros, né? É comum isso. Conversão de unidade. Aqui não é nem conversão de unidades. Como é que eu vou fazer para somar dimensões no sistema inglês? Então, se eu tenho, por exemplo, meia polegada mais 1/4 polegada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar tudo para a mesma base, né? A minha base, a maior aqui que eu vou passar é o 4. Então, meia, 1/2, né? É igual a 2/4, certo? Meia polegada é igual a 2/4 polegada. 2/4, se eu for fazer aquela, vou simplificando, né? Divide em cima e embaixo por 2. Divide em cima por 2, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, chega em meio. Né? Eu não alterei, ao passar de meia polegada para 2/4 polegada, eu não alterei. Ele significa a mesma coisa, a mesma dimensão. O que eu fiz foi multiplicar meio por 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então é a mesma coisa que eu multiplicar um valor por 1. Eu não vou alterar esse valor, né? Então fazendo isso aqui eu não alterei o valor, mas eu cheguei em 2/4. Quer dizer, eu consigo daí somar com esse 1/4 de polegada. Ele representa fisicamente, né, em termos de dimensão, em termos numérico também, ele representa a mesma coisa, o mesmo número. 1/2 é igual a 2/4. Né? Se eu simplificar, eu chego nisso. Mas daí eu consigo somar 2/4 mais 1/4, 3/4. E eu posso fazer isso para os outros, né? Depois vocês olhem aqui os exemplos que eu tenho. Por exemplo, 3/4 por 9/16. Eu passo tudo para a base de 16. Meu 3/4 vai virar 12/16. Como é que eu fiz isso, né? Multipliquei em cima e embaixo por 4. Daí eu tenho aqui, daí eu vou ter que separar, né? O que é 1 polegada e 5/16. Quer dizer que quando passou
do 16 é uma polegada inteira. Vamos fazer isso com calma. Como é que vai ficar isso aqui? 12 16avos mais 9 16avos, né? 12, a base é 16, mais 9, base 16. Isso aqui vai dar quanto, né? 21, 16. 21 é maior que 16, então quer dizer que eu tenho uma polegada inteira aqui em cima e mais alguma coisa, né? Isso aqui seria a mesma coisa que eu falar que eu tenho 16 por 16 mais 5 por 16. Eu quebrei o 21. Para que eu somei se eu vou quebrar de novo? Porque aqui eu quebrei o valor com um número que tem em cima é igual ao número que tem embaixo. Então eu sei que isso aqui significa uma polegada inteira. Então a minha peça, se eu somei uma peça de... Peguei um cubinho lá que tem 3/4 de polegada de comprimento e outro que tem 9 16avos de comprimento e botei um do lado do outro, o comprimento final disso aqui vai ser 1 polegada e 5 16avos. Certo? É assim que a gente faz as medições em polegada. Se passou de 1 polegada, eu vou separar essas polegadas inteiras e depois eu coloco o valor da fraçãozinha que faltou para chegar em outra polegada, né? Aqui, trabalhando com conversão de outros sistemas, aqui eu tenho, né, outras conversões de arda, pé, mas essa tabela está para consulta de vocês, se quiserem lá dar uma olhada. Agora, se eu quero converter entre sistemas, né? Eu quero converter de polegada para milímetro. Esse é fácil. Polegada para milímetro, o que eu vou fazer é multiplicar por 25,4. Daí eu chego no valor final, né? Então é só colocar, por exemplo, na calculadora lá. A gente não escreve muito assim, tá? Eu só coloquei porque é um exemplo. 7,5 polegadas. Geralmente a gente não vai estar trabalhando com isso, né? Vai estar trabalhando com 7 polegadas e meio, né? Mas vamos pegar esse aqui de baixo. 3/4 de polegada, como é que vai ficar? Eu vou pegar 3 dividido por 4, né, que é a polegada, vezes 25,4. Deu uma travada aqui. O polegada está aqui. Por que eu faço isso? Porque isso aqui é milímetro. Opa, M. Não ficou muito bem escrito, mas é mm. Dividido por 1 polegada. Esse aqui é meu fator de conversão. No fator de conversão, eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa fisicamente. 25,4 é 1 polegada. Então, eu multipliquei por 25,4 e dividi por 1 polegada. Então, ao fazer isso, eu não alterei o valor. É a mesma coisa que eu falei antes. Se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, não alterou o valor. Multiplicar por 4 e dividir por 4, não alterou o valor. Se eu multiplicar por alguma coisa em milímetro e pela mesma coisa em polegada, né, eu não vou estar alterando fisicamente esse valor. Vou estar só convertendo a unidade. Por quê? Porque daí eu corto polegada com polegada e no final eu tenho a unidade milímetro. Isso aqui vai dar quanto, né? Fazendo isso na calculadora. 3 dividido por 4 vezes 25,4. 19,05 milímetros. Certo? Então é bem tranquilo quando eu estou convertendo de polegada para milímetro. É só eu multiplicar por 25,4. Daí façam esses exemplos aqui, né, para ver se bate o resultado. Aqui é só uma mais fácil de visualizar. 1 polegada é igual a 25,4 milímetros, né? Se eu tenho 1/8, eu vou multiplicar isso por 25,4. Não faz diferença eu multiplicar em cima ou multiplicar depois ao valor quebrado, né? Eu divido 1 por 8 e depois multiplico 25,4, vai dar o mesmo resultado. Para converter agora milímetro para polegada, daí já é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é nada muito complicado. Eu vou dividir o valor em milímetros pela equivalência em 25,4, encontrando o valor em polegada decimal. O que é polegada decimal? É polegada com vírgula, né? Mas a gente não representa polegada com vírgula, porque se eu for lá comprar uma chapa, um tubo, eu tenho que dar esse valor em polegada fracionada, né? Que é um valor x dividido por y, né? Assim que a gente fala, né? 1/4, né? 3/8, é assim que a gente vai falar em termos de polegada. Eu não vou falar 3,5 polegadas, isso não é comum. Então, eu vou encontrar primeiro nesse decimal, que é o 3,5. Depois eu vou ter que converter para o fracionada, certo? Basta multiplicar pela fração desejada com um numerador igual. É o que eu falei, multiplicar por 2, dividido por 2, por 4 dividido por 4. Eu não estou alterando o valor, mas eu estou conseguindo transformar aquilo que era decimal em fracionado.
É só uma forma de eu conseguir transformar para o jeito que eu quero. Na mecânica, geralmente trabalha-se com múltiplo de 1/16, né? Ou, se for um pouco mais específico, né? Uma divisãozinha menor, 32. Então, na dúvida, multiplica por 32 sobre 32. Vamos fazer esse aqui. Converter 127 milímetros para polegadas. 127 dividido por 25,4. Esse dividido a gente nem vê mais, né? Vamos botar a barrinha dividido por 25,4 vai me dar 5. Então eu tenho 5 polegadas inteiras. Perfeito, 5 polegadas inteiras, parou por aí, não vou mais mexer. Agora, se eu tenho 6,35 milímetros em polegadas, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 6,35 dividido por 25,4. Isso vai me dar 0,25. Eu não represento uma polegada, um comprimento em polegada em 0,25. Eu tenho que falar fração de quanto que vai ser isso aqui. Então, eu multiplico por 32 sobre 32. Como eu falei, isso aqui não altera o valor físico, o comprimento de 0,25. É só para eu converter em fração. Isso aqui vai me dar quanto? 8 dividido por 32. Agora eu já tenho o valor fracionado. Eu posso falar isso aqui? Se eu for comprar uma chapa, eu quero uma chapa de 8,32 de polegada? Não, ainda não. Porque eu tenho um múltiplo de 2 em cima e embaixo. Eu consigo simplificar isso aqui, né? Eu consigo ir dividindo. Então, eu divido por 2, né? Aqui vai dar 4,16. Divido por 2 de novo, né? Até chegar no valor menor possível. O valor menor possível disso aqui vai ser 1/4 de polegada. Agora sim. Agora eu posso ir lá e falar, eu quero uma chapa de 1/4. Né? Daí tudo bem. Vai ser chapa mais uma senhora chapa, mas eu consigo daí... não é tanto, mas é uma chapinha mais grossa, mas eu consigo comprar, né? Eu consigo representar da forma correta o que eu quero. 19,05 milímetros eu quero passar por polegada. Divide por 25,4 vai dar 0,75. Eu faço a mesma coisa. Vezes 32 dividido por 32. Isso aqui vai me dar quanto? 24 por 32. Posso representar assim? Não, eu não posso parar aqui ainda, porque eu tenho um valor que é divisível por 2 em cima e embaixo, né? Eu tenho uma divisão inteira aí. Então eu vou chegar no final, 3/4 de polegada. 3/4 de polegada agora sim, é um valor que eu consigo representar. Certo? É isso, gente. Se por acaso aqui fosse dar 1,75 polegadas, vamos dizer que o valor que eu dividi por 25,4 deu 1,75 de polegada, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse meu 1, guardar ele. E eu vou pegar esse 0,75 e fazer o que eu fiz. 0,75 vezes 32 sobre 32. Daí, isso aqui eu vou chegar em 3/4. Então, qual é a dimensão final desse valor, né? Essa dimensão final vai ficar quanto? Vai ficar 1 polegada e 3/4. Certo? O valor inteiro eu tiro. Vai me facilitar a vida. Em termos de temperatura, como é que funciona essas escalas, né? A escala que a gente usa mais é a do sistema métrico, que é a graus Celsius. Tem uma diferença entre sistema métrico, como eu falei, e sistema internacional. O internacional é o Kelvin, sistema métrico usa o Celsius. Ela vem do modelo proposto pelo astrônomo sueco Anders Celsius, que a gente também chama de escala centígrada, grau centígrado, porque a gente dividiu em 100 partes, né? O que ele fez? Ele pegou o ponto de fusão e ebulição da água à condição atmosférica padrão. Então, numa altitude nível do mar, né? Condição padrão. Daí eu tenho um valor para a fusão, para onde a água vira gelo, de 0 grau, e para a ebulição, 100 graus. Por que isso? Porque é mais fácil de fazer a medição, né, gente? Se eu pegar uma mistura de água e gelo, inclusive é assim que a gente fez para calibrar alguns termopares em experimento, né? Eu já tive que fazer isso. Daí tu pega uma garrafa térmica, joga uma mistura de água e gelo, e mistura bem. Daí tu garante que aquela água toda vai estar na temperatura dos gelos. Se eu ainda tenho gelo boiando ali, se eu tenho um isolamento térmico bom, se eu misturei bem, essa mistura vai estar 0 grau. Então, se eu tenho aqui a mistura 0 grau Celsius, eu consigo medir isso aqui. E o outro caso é eu pegar uma panela fervendo,
né? Aqui eu vou ter uma temperatura, não vai ser homogênea, mas vai ser praticamente homogênea, se eu conseguir fazer uma mistura boa aqui, né? De 100. Então esse cara teve uma sacada de pegar duas coisas da natureza que eu consigo reproduzir em outros lugares, desde que seja a pressão atmosférica, né? Que é o meu 0 e o meu 100. Hoje em dia, e dividir em 100 partes, né? Então isso simplificou bastante a gente ter uma escala centígrada dessa forma. Daí tem a escala Kelvin, que é a que a gente usa no SI. O que ele fez, né? Ele pegou essa escala centígrada como base, né? Cada divisão da escala Kelvin é uma divisão na escala centígrada. Então, 1 Kelvin a variação de 1 Kelvin é a variação de 1 grau centígrado. Mas ele usou uns experimentos de máquina térmica de Carnot, com experimento de Joule, Rumford. O cara pegou esses experimentos e falou assim: a troca térmica que essa máquina térmica vai ter, né, ela chega a zero quando a temperatura é zero. Alguma coisa assim, um pouquinho mais complicado que ele fez, mas a ideia é essa. Eu não tenho troca térmica se for zero. Então eu estou meio que assumindo que zero esse zero absoluto dele é onde eu não tenho mais agitação molecular devido à temperatura. Então é a menor energia que um sistema pode atingir. No entanto, nenhum sistema pode ser resfriado até essa temperatura. Na realidade, né? A gente não consegue chegar nisso. O mais baixo que conseguiram foi 4 Kelvin, que é uma temperatura bem baixa, né? Que seria menos 269 graus Celsius. É bem baixa. Então esse zero é o zero absoluto, que a gente chama. Daí teve esse outro cara, esse Fahrenheit, que ele veio com a escala Fahrenheit, que é o que eles usam no sistema, porque já não bastava complicar com pé, polegada e jarda, né? Vamos complicar com a temperatura também. Então, nesse aqui, ele fez uma mistura de água, gelo e sal de amônio. Na posição que o mercúrio do termômetro parou, ele marcou o zero. Então já não é mais água, né? Essa mistura. E depois ele utilizou o termômetro para medir a temperatura do corpo humano. Então falam que ele mediu a temperatura da esposa e ela estava com febre. Porque olha só, a temperatura que é o 100 dele é o 37,78 graus Celsius. É a temperatura uma pessoa com febre, né? Quase lá, quase no 38. Então ele marcou isso como 100. Quem defende essa escala fala que é mais fácil eu ter uma noção de frio e calor em termos de temperatura ambiente, né? Que 100 Kelvin quer dizer que é bem quente, mas não é absurdo, porque se fosse 100 graus Celsius a gente já está morto, né? Uma temperatura de 100 Kelvin na rua é uma temperatura bem quente. E 0 Kelvin é uma temperatura fria, mas também não é um absurdo. Tem que ver quanto que fica essa conversão. Vou deixar para vocês converterem, né? Então eu tenho esses. Zero é abaixo do nosso zero, né? Porque se o zero dele deu 32 Fahrenheit, se o 0 Kelvin é 32, 0 graus Celsius, quer dizer, é 32, então o dele é um pouco abaixo. Daí a gente tem a escala Rankine, que a gente não vai ver sobre ela, mas seria o equivalente do Kelvin, só porque usando a escala Fahrenheit, né? Então a gente não vai estar trabalhando. É uma escala absoluta Rankine, usando em vez de usar como base o grau Celsius, usa como base o Fahrenheit. E aqui tem um fator de conversão, né? Um valor em graus Celsius. Se eu quiser passar para um valor em Fahrenheit ou em Kelvin, eu tenho essa conversão, certo? Pessoal, acho que foi um pouquinho mais longo do que eu estava esperando aí, mas já vou postar esse vídeo, vocês conseguem ver uma forma um pouco mais acelerada, né? E eu vou deixar uma listinha aí para vocês resolverem com a parte de conversão de unidades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ali no grupo de WhatsApp, certo? Um abraço e até a próxima.